Olá, estamos iniciando mais um Pode Contar Podcast, o podcast promovido pelo escritório Lênis Teixeira Advocacia, em que a gente traz luzes para as polêmicas do caso de família. Porém, hoje a gente não vai trazer cliente aqui e eu e a Ingrid vamos trazer alguns temas muito interessantes sobre o início do ano. É isso, pessoal. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Já fazendo meu trabalho de início, curta, compartilha, divulga para as pessoas que precisam saber, precisam ser informadas sobre esses temas. Ativem o sininho do canal. Hoje, como primeiro podcast do ano, eu e a doutora Marina viemos aqui bater um papo entre nós duas e com vocês sobre quais as atitudes que a gente tem que tomar nesse início de ano, que a gente está vendo que está acontecendo aqui com nossos clientes, né? Isso mesmo. E para quem é esse podcast, né? Para todo mundo, né? Que tem família, todas as famílias aí precisam de dicas jurídicas. É claro que muita coisa se enquadra mais para quem está separado ou está pensando em separar, né? Como que vai ser a rotina ali dos filhos, escola, enfim. Mas, né, eu sou casada, tenho marido, tenho filho e acaba se enquadrando muita coisa da logística para mim também, né? Então, bora. Qual que é o primeiro tema polêmico? Então vamos para os temas polêmicos que acontecem agora no início do ano, principalmente. Está acontecendo muito, muita gente discutindo sobre a famosa quem paga o material escolar quando você é divorciado. Tem uma pensão fixada, e aí? O material escolar entra, não entra? Quem paga? Quem Uniforme. deve pagar? Uniforme. Porque no início do ano tem sempre aqueles negócios. Tem que comprar o livro da escola, aí tem, vai trocar de mochila. Mas deixa eu te falar uma coisa. A minha filha estuda medicina e eu não tô sabendo de verdade. O livro da minha filha de 2 anos custa R$600. Então isso tem que ser considerado na pensão, gente. R$600 não é algo mero aí, não, né? Não é pra vocês, mas R$600 é dinheiro. Então a gente tem que pensar, tem que fixar nisso. Então a importância de tudo ser previamente avisado. Porque o que está acontecendo com muita gente olha só na hora do problema, né? Que a gente vai só apagando incêndio. Então a importância de você ter um advogado especializado como você e te ajudar a pensar nisso com pior. Com prévia, né? Nesse sentido. Porque às vezes a gente só enxerga o problema quando um problema aparece na nossa frente, né? Então, a gente, como advogado, a gente já sabe que isso dá problema no início do ano. Mas qual que é a dica? O que a gente tem que fazer? Então é o seguinte, né? O problema efetivamente é a questão do material escolar, uniforme, matrícula. E aí, quem paga, né? Quem deve pagar isso? Gente, seguinte. Se você vai se separar, precisa fixar uma pensão, procure um advogado especialista. Melhor ainda, procurar a gente, né? Porque a gente já está acostumado a fazer isso. Mas a questão é a seguinte. É obrigado a pagar quem está fixado na sua decisão judicial, seja por sentença ou seja por acordo. Então, para a gente obrigar, né, o pagador de pensão a pagar o material escolar, é necessário que esteja na decisão judicial. Então, não está. Então, ele não está obrigado a pagar. Então, quem vai pagar? Quem tem o domicílio da criança. Né? Isso. E aí, isso é importante para se você já está tendo com esse problema esse ano, se já na sua decisão já não tem isso, no seu acordo, nada, já não tem isso, a gente já pede uma revisional para o ano que vem, porque não vá pensar isso agora só ano que vem de novamente. E uma coisa muito importante é que isso não é despesa extraordinária. Não. Porque despesa extraordinária é aquilo que a gente não é capaz de prever. Né? Então, teve uma doença muito grave e agora o custo aumentou muito. Isso é uma despesa extraordinária. Agora, material escolar, matrícula de escola, uniforme, isso não é despesa extraordinária. Então, isso tem que ser previsto, sim, na hora de redigir um acordo. Sim, porque isso a gente consegue prever. A gente sabe que todo início do ano vai ter que pagar o IPVA, pagar o IPTU, pagar o material escolar, rematrícula. Então, isso a gente prevê. São custos que não vão aparecer a todo momento em relação à pensão. Não vai ser toda mensal, vai ser um custo que vai ser contínuo lá. Mas é um valor que a gente tem que considerar com relação ao início do ano, principalmente. Essa questão da pensão, tanto com relação aos custos que você vai ter a mais no início do ano. Essa criança vai ter custos a mais no início do ano. Então, isso é previsto. Então, isso é o importante de você ter um especialista do seu lado te fazendo lembrar disso. Porque, sabe, a gente ficar dependendo da nossa memória não é o que basta. Sim. E assim, gente, para quem está pensando em se separar,
que vai fazer, então? Vai fazer a planilha de custo dos filhos. Então, se você está nesse momento, você precisa dessa planilha, manda aqui para a gente no escritório que a gente te fornece o modelo dessa planilha. E aí você vai pegar quanto que custa o material escolar, o uniforme, né, essas despesas aí de início de ano, e você vai colocar na sua planilha. Como? Dividindo por 12. E aí você coloca ali como um valor mensal ali. Porque se não tiver acordo em que coloca lá que o pai deve pagar esse valor ou que esse valor deve ser dividido, você vai guardar esse dinheiro mensalmente para quando você precisar usar ter esse dinheiro lá, tá? Então, se você está pensando nisso, entra em contato aqui com a gente, ou pelas nossas redes sociais, ou pelo WhatsApp, pede essa planilha que a gente te fornece o modelo dessa planilha. Bom, então, dica de ouro aí para quem está pensando em. Mas vamos para outro assunto polêmico. Durante as férias, deve ou não pagar a pensão integral? Então, gente, tem muito disso, né? O povo chega aqui, não, mas está de férias, tem que pagar a pensão? Vai passar 15 dias das férias comigo? Eu tenho que continuar pagando a pensão? Sim, gente, os custos não param. É a mesma coisa que a gente pensar assim, o boleto de água não vai vir porque está de férias, o boleto de luz não vai vir porque está de férias. Você ainda tem que pagar todos esses custos. Então, a pensão ainda é devida nas férias. Ainda mais que, às vezes, nas férias, a criança vai até gastar mais do que estivesse na escola, né? Porque aí vai ter que ter mais atividades com a criança durante as férias. Vamos ter a alimentação, que às vezes ela não se alimentava lá em casa, se alimentava na escola, aí vai ter essa alimentação. Então, os custos, sim, a pensão tem que ser paga durante as férias, gente. Não Não, é esses dias a retirado. gente fechou uma van para levar a Maria Laura, o escolar, né? Não é uma van, ela vai de carro com cadeirinha, que ela é pequenininha, para levar a Maria Laura. Aí tem lá 12 vezes tanto, né? Porque independente de férias, né? E no contrato ainda tá aqui nas férias o valor é devido e ainda não está incluso se a gente decidir mandar para a colônia de férias, né? Então, independente de com quem a criança está, existem os custos fixos que têm que ser pagos ali e isso é considerado através da pensão. Conclusão, gente, a pensão você vai pagar 12 vezes o valor da pensão, independente se está de férias, se está com você, se está na China, né? A pensão ela é devida ali de qualquer maneira, tá? E observação importante, você falou até 12 vezes. Mas e o 13º? Entra na pensão ou não? E aí, polêmico. Qual que é a dúvida? E aí, gente, entra na pensão ou não? Também foi uma dúvida muito corriqueira no final do ano, mas a gente tem que sempre pensar isso. Vamos parar de apagar fogo. No momento que acontece que a gente quer ficar atrás, não. Vamos já se preparar. Mas aí, Marina, 13º, entra ou não entra na pensão? Só se tiver na decisão judicial. O que acontece geralmente? Geralmente, quando é fixado sobre um percentual do recebimento do pai, é 30%, 20%. E aqui eu estou falando pai porque geralmente os pagadores de pensão são os pais, né? Mas isso vale também para as mães que pagam pensão, tá? Se está lá fixado 30%, 20%, geralmente está na mesma decisão que incide sobre férias e 13º. Porém, tem os casos que os pais são empresários, então pode ser que não tenha 13º, e tem os casos que não está na decisão judicial. Então, se está lá, você tem que pagar 2 salários mínimos de pensão. É 2 salários. Né? Não tem 2 salários sobre o 13º, a não ser que esteja específico. Incide sobre férias e 13º. Então, é a mesma regra. Tem que estar na decisão judicial. E quem vai saber te orientar isso? A gente, né? Com certeza. Então, por isso que você tem que ter um advogado especialista te orientando e você tem que ter, principalmente, agentes te orientando. Porque, às vezes, gente, aí é polêmica. Advogado especialista aí que fala que é especialista. Aí eu já vou entrar na próxima polêmica, tá, Mari? Tá, então entra na próxima. Que me estressaram aqui, momento desabafo, Ingrid. A gente vai ter um quadro. Momento desabafo. A gente advoga aqui no escritório para a parte, a mãe, que tem o domicílio, e o pai, a pensão dele está fixada em cima do salário mínimo. Como a gente sabe, 2000, o salário mínimo aumentou para 1.518, valendo a partir de 1º de janeiro de 2025, o salário mínimo já estava valendo. No acordo que realizamos juntamente com a outra parte, tudo certinho, está lá que a parte tem que pagar tantos por cento do salário mínimo vigente em época.
Passou janeiro, ele pagou com relação ao salário mínimo de 2024, 1.412, referente a esse salário. A gente entrou em contato com a outra advogada e falou, olha, ficou faltando esse valor, tem como depositar a diferença? A advogada me falou, olha, o salário mínimo entrou em vigência em janeiro, então o pagamento da diferença só vai começar a partir de fevereiro, porque é que nem o salário, você trabalha e depois recebe. Gente, isso me estressou de uma maneira e essa informação está tão errada que vocês não têm noção. Então, se algum advogado falar para vocês esses termos, não aceite. E se você está sendo passado para trás pela pessoa que está pagando pensão, também não aceite. Você tem que executar, você faz jus a essa diferença. No acordo ou na decisão, quando é fixada em cima do salário mínimo, a gente coloca do salário vigente em época. Em janeiro, o salário já estava vigente. Então, você já tem que pagar de acordo com o salário que foi fixado em janeiro, que nesse caso já era 1.518. E não tem, nesse caso estamos falando de pensão, não estamos falando de salário. Salário a gente sabe que a gente trabalha e depois recebe. Isso é totalmente diferente de pensão. Pensão, a pensão já é paga no início do mês para os gastos que aquela criança vai ter durante o mês. Então a gente não tem que esperar a criança fazer todo o consumo de janeiro para depois compensar isso. Porque como o salário aumenta, os custos de vida também aumentam. Custava em dezembro e já não custa mais em janeiro. Então, gente, fixou o salário em cima do salário mínimo, a pensão está fixada em cima do salário mínimo. Se o salário mudou já em janeiro já a pensão não, e isso vale para quem paga e para quem recebe. Para quem recebe. Porque assim, eu recebi tanto de dezembro. Tudo bem, mas pensão não funciona assim. Até porque criança, né, não trabalha, ela não tem nada a ver com o que você trabalhou no mês anterior. E se você perdeu o emprego, inclusive, né, não importa, a pensão ela continua valendo ali. Você tem que entrar com o processo, para entrar com o revisional, comprovar que houve uma alteração na capacidade financeira. Até ter uma decisão do juiz, o que vale é aquele valor que está fixado. Então, são 2 argumentos para já reajustar no dia 1º de janeiro, que é o salário vigente à época do pagamento e que pensão a gente paga antecipado, e não igual você trabalha e depois recebe, né? Então, são esses 2 argumentos. A partir do o reajuste do salário foi homologado, né, pelo presidente no dia 1º de janeiro. Então, a partir da assinatura dele ali, já vale esse valor de salário reajustado, de pensão reajustada, né? Então, assim, foram 4 polêmicas e tem mais uma polêmica, que é a questão de visitação, né? E como que funciona, gente, a visitação aí ao longo das férias, né? Como que funciona? Um passa Natal, o outro passa Réveillon. Se não tiver na decisão diferente disso, quem passa o Réveillon fica os 15 primeiros dias. Ah, Marina, mas eu pego de 15 em 15 dias. Então você vai ficar 15 dias sem ver, porque as férias têm prioridade sobre a alteração ali da visitação fixada dos finais de semana. E o judiciário geralmente considera-se férias o período de janeiro. De janeiro, exatamente. Então, quem passa Réveillon passa os 15 primeiros dias. E aí depois inverte, né? Então, quem passou o Natal passa os outros 15 dias. Ah, vou ficar 15 dias sem ver. Vai, sei que é doído, né? Eu sou mãe, não imagino ficar 15 dias sem ver minha filha. Mas é assim que funciona no judiciário, tá? Então, foram esses os pontos polêmicos aí. São 4 dicas, né? 4 que acabou virando 5, né? 5. Mas eu acho que, Marina, a gente já está em fevereiro, muita coisa já passou. Muita coisa já passou, mas vai vir férias de julho, vai vir as próximas férias de dezembro, e aí não se iluda que não vai vir problemas, né? Com certeza, com certeza. E indo para a dica de ouro que a gente faz sempre no final, né? A minha dica de ouro dessa vez vai ser: não apague incêndios, seja preventivo, faça atitudes preventivas. Então, já passou essa situação agora, do início, já comprei o material escolar do meu filho, o outro pai, a outra mãe não ajudou, como é que eu vou fazer? Vamos pensar já o ano de 2026? Vamos já pensar no material de 2026, na alteração do salário de 2026, que com certeza vem.
Então, vamos já ser preventivos. O que dá para prever é importante a gente colocar no acordo ou pedir que seja incluído na decisão. E, gente, pensão não é um transito em linguagem jurídica, mas pensão não é algo que não possa ser revisto. Se a pensão não está adotando as suas necessidades hoje, a necessidade da criança hoje, precisa alterar, gente, vamos pedir uma revisional, vamos pedir para ser incluído o material escolar, vamos pedir para ser incluído o 13º, a gente pedir a revisional. Isso aí. Gente, então essas foram as dicas de hoje. Os próximos podcasts, a gente sempre convida os clientes para contar a história deles, o que eles podem ensinar para a gente, o que eles passaram, história de superação. Então, tem todos os podcasts do ano passado, então quem não assistiu, assiste aí, tem várias dicas boas, né? Alguns falam, não, coloca tudo no acordo. O outro fala, não, eu realmente exerço guarda compartilhada. Enfim, tem muitas dicas boas aí. Mas deixa aqui para a gente nos comentários qual que foi a polêmica do direito de família que a gente não falou aqui hoje para a gente trazer nos próximos podcasts. E curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.